O Tanjobi omedetou gozaimasu. Isto é japonês para parabéns. O Observador faz 12 anos e, em vez de bolo, oferecemos uma visita ao Japão com a Pinto Lopes Viagens. Assine por apenas 39,90€ e habilite-se a ganhar. 12 anos a escrutinar o poder, 12 mil quilómetros para celebrar. Assine hoje em observador.pt. Arigatou. Alegre. Jornal da Meia-Noite com a edição da Diana Rosa. E Diana, continua amanhã o interrogatório ao casal que abandonou 2 crianças em Alcácer do Sal. Esperava-se, Filipa, que as medidas de coação fossem hoje conhecidas, mas entretanto as diligências prolongaram-se. O casal chegou às 4 da tarde, a cerca das 4 da tarde, ao tribunal. Entretanto já passaram muitas horas. Ricardo Lopes tem estado desde a manhã no Tribunal de Setúbal. Junta-se agora em direto a esta edição. Boa noite, Ricardo. Boa noite, há movimentações aí à porta do Tribunal. Parece que por hoje as diligências estão concluídas. Exatamente, estávamos sem informações há pelo menos 2 horas e de forma muito repentina dirigiram-se alguns elementos da PSP aqui precisamente para a entrada da garagem por onde entraram os suspeitos esta tarde. Até agora não são conhecidas as medidas de coação. Sabemos que os advogados já saíram aqui do edifício do Tribunal de Setúbal. Os suspeitos podem, Diana, estar a sair a qualquer momento. Vamos tentar acompanhar esse momento. As diligências retomam assim amanhã. A indicação que temos é que, entretanto, os suspeitos devem ficar a pernoitar num posto da GNR, algures aqui pela região, possivelmente em Palmela, mas é uma informação que não está confirmada. Como disse, na última hora, nas últimas 2 horas, aliás, não tivemos qualquer novidade. Aproxima-se agora aqui um carro da GNR com as luzes acesas para precisamente em frente à garagem. Vou-me desviar aqui. Fonte policial tinha confirmado já há cerca de 2 horas que Marine Rousseau, a mãe das crianças, se ia remeter ao silêncio. Foi a primeira a entrar na sala. Primeiro entraram para ter uma conversa com os advogados oficiosos, ou seja, eles nunca tinham conversado, portanto houve a necessidade de falar ainda há algum tempo com os advogados, o que atrasou o processo de interrogatório. Exatamente, obrigado, Diana. De interrogatório. Demorou esse processo a começar. Sabemos que a arguida foi questionada pelo juiz de instrução criminal. Não tínhamos até então qualquer confirmação de que a suspeita já tinha abandonado a sala para dar lugar ao seu companheiro, que pelas informações que tínhamos não deveria adotar a mesma postura. A expectativa era que o padrasto das crianças falasse e contribuísse desse modo para a investigação. Terá dado exatamente essa indicação ainda antes de ir depor ao juiz. Fonte policial tinha-nos dado a indicação também há cerca de 2 horas que o processo ainda ia demorar, mas não tinha indicado qualquer hora prevista. Parece que pelo menos estarão para sair, ou há aqui movimentações nesse sentido. Eu relembro que o casal francês está indiciado pelos crimes de exposição ou abandono e violência doméstica. Este casal que não fala nem entende português e isso, Diana, como é lógico, contribuiu também para a morosidade do processo, uma vez que era preciso recorrer a um tradutor de modo a transmitir o que diziam ao juiz. Vou relatando o que vejo também. Vai abrindo a garagem, entram alguns militares da GNR para dentro da garagem. A garagem onde não está, abre. Ricardo, aquela carrinha, supostamente, ou uma carrinha igual pelo menos, que tinha levado os 2 detidos para o Tribunal de Setúbal no início da tarde. Exatamente, não, é precisamente a mesma carrinha de matrícula AH80RX, consigo confirmar porque me recordo da matrícula ao entrar, portanto é exatamente a mesma carrinha. Recordo também que foi uma chegada em vulgar. Ao chegarem nessa carrinha, mais tarde percebemos que essa chegada em vulgar acabou por ser uma estratégia que tinha vindo a ser planeada pelo casal. O padrasto saiu da carrinha aos gritos, gritava a plenos pulmões: "Eu amo-vos". Tivemos também aqui, em certos momentos, ajuda de imprensa francesa, presente aqui no local, que nos ajudou a perceber melhor esse momento. Já a mulher entoava alguns cânticos, não eram bem perceptíveis, entoava apenas alguns
alguns cânticos, não prestou qualquer declarações, não disse quaisquer palavras. Já tinha sido também assim, Diana, no posto da GNR de Palmela. Recordo que vieram de Fátima, depois fizeram essa paragem que era suposto não ter demorado tanto, era mais uma paragem estratégica para que não chegassem à mesma hora que o Tribunal estava na pausa para almoço, só retomava os trabalhos às 2 horas. A verdade é que os suspeitos só chegaram às 4 da tarde, sensivelmente passavam cerca de 2-3 minutos. Como o Observador tem estado a noticiar, essa estratégia que eu estava a falar foi planeada durante a viagem entre Fátima e Palmela, precisamente na carrinha da GNR. Os suspeitos julgavam que, ao estarem a falar francês, ninguém os entenderia e disseram um para o outro algo como: vamos nos fazer passar por doidos, vamos nos fazer passar por malucos. No entanto, o militar da GNR, fluente em francês, percebeu tudo, manteve-se calado e a escutar, e só quando terminaram a viagem alertou as autoridades para a conversa. Posteriormente, esse militar acabou por depor, depoimento esse que julgávamos ter contribuído para a tomada de decisão das medidas de coação, eventualmente a medida mais gravosa, a medida de prisão preventiva. Ricardo, e eu proponho que voltemos ao Tribunal, se ainda conseguirmos, durante esta edição da meia-noite, para assim que estiverem a sair os 2 detidos, tu estás aí e vais com certeza avisar-nos. O Ricardo Entretanto, Lopes... também fecharam de novo a garagem, só para dizer, fecharam de novo a garagem, portanto as movimentações que acontecem neste preciso momento acontecem lá dentro, nós cá de fora não temos qualquer visão. Claro. Claro, vais então continuar aí e se ainda conseguirmos nesta edição da meia-noite vamos dar conta precisamente dessa saída, sendo que temos aqui indicação também e que pode ler de resto todas estas atualizações também no live blog do Observador, que as diligências retomam amanhã às 10 da manhã. E Diana, noutros temas, 8 distritos do norte e centro de Portugal continental vão estar sob aviso amarelo devido à previsão de chuva e trovoada. É o que adianta o Instituto Português do Mar e da Atmosfera. Sobretudo no norte do país vão estar sob aviso os distritos de Braga, Viseu, Porto, Guarda e Vila Real, mas também Viana do Castelo, Aveiro e Braga. Entra em vigor agora à meia-noite e assim vai estar nas próximas 24 horas. De acordo com o IPMA, estão previstos aguaceiros dispersos, sendo por vezes fortes, de granizo e acompanhados de rajadas de vento. E o Governo pode ter chumbo anunciado da reforma laboral. Depois do PS, o Chega diz que vai votar contra. Pelo menos se o documento se mantiver tal como está, a garantia de André Ventura. Em relação ao pacote laboral, acho que ficou claro que se o pacote laboral ficar assim, se esta legislação não for alterada, o Chega vai votar contra esta legislação laboral. Porque esta é a versão que conhecemos, não conhecemos outra. O Governo até agora também não nos disse que ia alterar, não transmitiu nenhum sinal. Acho que o sinal que se deve dar hoje ao país é o Chega vai votar contra a reforma laboral. Acho que é claro. Evidente. O Chega vai votar contra ele é mau. É mau para quem trabalha e é mau porque penaliza o país. André Ventura anunciou ainda que vai pedir uma reunião com António José Seguro sobre outras reformas que o Governo tem em carteira, como a do Tribunal de Contas. E confrontado com o voto contra anunciado do PS e do Chega, Luís Montenegro diz que os partidos da oposição têm medo de reformas. O Primeiro-Ministro pede que os partidos sejam mais consequentes quando apelam a que haja mudanças. Nós temos de ter em Portugal uma consequência naquilo que dizemos e naquilo que são os compromissos que firmamos com as pessoas. E eu vejo muita gente defender reformas estruturais, transformações estruturais no país, e depois, quando nós queremos avançar com elas, por mais ponderadas, por mais equilibradas que sejam, é o caso da reforma laboral, não resistem àquilo que é eventualmente mais popular fazer e mais imediato fazer, que é deixar tudo na mesma. O chefe do Governo, Luís Montenegro, em Vila Nova de Foz, Coa, num registro captado pela RTP. E António José Seguro conta com os autores para travar a desumanização impulsionada pelos avanços da inteligência artificial. Foi isso que defendeu na cerimónia dos 101 anos da Sociedade Portuguesa de Autores. O Presidente da República diz que progressos da inteligência artificial são inegáveis e deixa apelo aos autores.
Palavras de António José Seguro nas comemorações do aniversário da Sociedade Portuguesa de Autores, onde foram distinguidas personalidades como Sérgio Godinho e Pedro Abrunhosa. Donald Trump esteve reunido com a principal equipa de segurança nacional. O presidente norte-americano equaciona novos ataques no Médio Oriente. A informação é avançada pelo portal Axios. O presidente norte-americano está a considerar voltar à ofensiva militar no Irão, caso não haja avanços de última hora nas negociações. Isto, Diana, numa altura em que Trump promete que a guerra vai acabar muito em breve. Foi pelo menos isso que afirmou num comício republicano em Nova Iorque. Vamos aqui ouvir o presidente norte-americano. We have stopped them. They're not going to ever have a nuclear weapon. And we'll have that over with soon. It'll be over with soon. Garantia de Donald Trump. Do lado iraniano, a indicação é outra. Teherão afasta que um acordo esteja próximo com os Estados Unidos. No entanto, confirma as visitas ao país dos enviados do Paquistão e do Catar no âmbito do processo negocial. É o que indica o Ministério dos Negócios Estrangeiros do Irão na televisão estatal. O líder da tutela diz que as divergências com os Estados Unidos são profundas e amplas, impedindo um acordo em apenas algumas semanas de negociações. O Irão está a considerar uma nova proposta dos Estados Unidos. Têm ocorrido várias trocas de mensagens nos últimos dias. E, Diana, voltamos a Donald Trump porque o chefe de Estado volta a sugerir um envolvimento dos Estados Unidos na Groenlândia. O presidente norte-americano publicou esta sexta-feira uma imagem na rede social Truth Social com a legenda Hello Greenland, numa altura em que os Estados Unidos estão a expandir a missão diplomática na ilha. Podemos ver nessa imagem a cara de Donald Trump em Ponto Grande a espreitar por trás de uma montanha para a ilha da Groenlândia. Já na quarta-feira, o enviado especial de Trump à Groenlândia, Jeff Landry, afirmou à agência France Presse que os Estados Unidos devem voltar a colocar a sua pegada na ilha. Diana, vamos ainda a outros temas em destaque. Começamos com o conflito na Ucrânia. Marco Rubio assegura que os Estados Unidos estão prontos para retomar as negociações entre a Ucrânia e a Rússia, depois de ter assumido que até agora os contactos com o objetivo de alcançar a paz foram falhados. O secretário de Estado norte-americano sublinha que a guerra só pode terminar com um acordo negociado e não havendo uma vitória militar de qualquer um dos lados. Na China, pelo menos 4 pessoas morreram e 90 estão presas debaixo dos escombros na sequência de um acidente numa mina de carvão na cidade de Shaanxi. Estão presas estas quase 100 pessoas no subsolo. Na agência de notícias estatal chinesa avança que das 90 pessoas ainda presas, 16 estão nesta altura em estado crítico. A agência de notação financeira Moody's decidiu hoje manter o rating de Portugal em A3, com perspectiva estável, sublinhando que esta classificação reflete uma economia competitiva. A notação de crédito em Portugal em A3 reflete uma economia competitiva e diversificada, níveis de rendimento per capita relativamente elevados e instituições sólidas, é o que aponta a agência em comunicado. Já em novembro do ano passado, a Moody's deixou inalterada a classificação da dívida soberana em Portugal, de Portugal, aliás, em A3, com a perspectiva estável. Nesta altura, vamos voltar, nem que seja por breves instantes, ao contacto com o repórter Ricardo Lopes, que está no Tribunal de Setúbal a acompanhar as diligências desta sexta-feira relativamente ao interrogatório ao casal que abandonou 2 crianças em Alcácer do Sal. Vimos aqui também imagens, Ricardo, mais uma vez boa noite, que nos vão chegando da televisão e que mostram algumas movimentações e neste momento conseguimos ver pelas câmaras já a mãe das crianças a descer a escada, acompanhada pelos militares da GNR. Precisamente é nesse local que está
o nosso fotojornalista João Porfírio. Eu estou localizado no lado oposto, ou seja, aqui à frente da garagem, para ver se consigo acompanhar também a saída dos 2 suspeitos. É oficial, entretanto, as medidas de coação serão conhecidas amanhã às 10 da manhã, aqui neste Tribunal de Setúbal. Os suspeitos devem pernoitar em Palmela, onde já estiveram hoje, no posto da GNR de Palmela, durante a hora de almoço. Neste momento, desde a última vez que falámos, Diana, chegou mais algum reforço policial, nomeadamente 2 veículos ligeiros da GNR, que se posicionaram mesmo à frente da garagem. Portanto, devem ser estes 2 veículos que vão também acompanhar, um à frente e outro atrás, a deslocação da carrinha. No entanto, não conseguimos ver ainda. A garagem mantém-se fechada, não Mas conseguimos nesta altura, ver Ricardo, conseguimos ver através da televisão que está a do descer outro lado, agora certo. o padrasto das 2 crianças, precisamente pela mesma escada que desceu a mãe. Marine Exatamente, entretanto Rousseau, os e agora... fotojornalistas dirigem-se aqui para a parte da garagem, portanto acredito, como já passaram os suspeitos por essa zona, vão agora para este lado. Eu vou acompanhar, estou aqui precisamente do lado esquerdo da garagem, que deve abrir agora. Estou acompanhado do nosso fotojornalista João Porfírio, que está do outro lado para conseguir ver os suspeitos. Isto é uma ação colaborativa entre a PSP e a GNR, estão elementos das 2 forças de segurança, na medida em que esta zona é uma zona onde a PSP atua. No entanto, a zona de Fátima, de onde vieram os suspeitos, e agora abre a garagem. Vamos ver se conseguimos ver os suspeitos. Recordo que os vidros da carrinha são bastante escuros, não permitem ver lá para dentro. Foi-nos possível ver os suspeitos à entrada porque saíram ainda aqui à beira da garagem. No entanto, agora não será possível. Terão saído pelo interior, diretamente para a carrinha, é isso que queres Exatamente, dizer, ou seja, Ricardo? entram na carrinha já ainda no interior do edifício. A carrinha está agora a sair, já avançou um carro da GNR, a carrinha vai por trás, os polícias pedem para nos afastarmos e, exatamente, não é possível ver, pelo menos... Atenção que a carrinha abre agora. Ele grita lá dentro, ou seja, o padrasto, ok, conseguimos ver grandes... Aí abate nos vidros. Conseguimos ouvir. Exatamente, conseguem ouvir? Acho que foi perceptível, eu coloquei o microfone mesmo lá dentro. Muito Exatamente, perceptível. mesmo. Ou seja, estava bastante revoltado. O padrasto da criança continua com esta postura agressiva, ou seja, ele chegou também a gritar. No entanto, eram palavras, na verdade ele dizia eu amo-vos, não sei se à de tarde, forma... quando chegaram. Exatamente, de forma possivelmente algo irónica, mas agora aqui com uma postura diferente, ou seja, mais agressiva, possivelmente desagradado também com aquilo que ouviu lá dentro. A mulher, não consegui reparar na mulher, estava do outro lado. O senhor deste lado é que estava bastante expressivo, bastante irritado, ia batendo nos vidros da carrinha e teve que ser imediatamente acalmado pelos elementos da Guarda Nacional Republicana. Entretanto, partem também os polícias de segurança pública, a garagem vai fechando. Recordo que as medidas de coação serão conhecidas amanhã às 10 da manhã, aqui no Tribunal de Setúbal. Por enquanto, hoje não ficamos a conhecer essas medidas de coação, Diana. Obrigada, Ricardo Lopes, tu que estiveste toda a manhã, toda a tarde e toda a noite também aí no Tribunal de Setúbal a acompanhar estas diligências que começaram às 4 da tarde com a chegada deste casal ao Tribunal de Setúbal, depois 5 horas de espera com algumas diligências também com os advogados oficiosos até que começasse esse interrogatório já perto das 9 da noite. A mãe das 2 crianças recusou-se a responder às perguntas do juiz de instrução criminal. O padrasto mostrou-se disponível para prestar alguns esclarecimentos. Certo é que pelo meio houve uma pausa para jantar e, entretanto, como a noite já vai longa, foram interrompidas estas diligências no Tribunal de Setúbal. Como ouvíamos o Ricardo a dizer, os 2 detidos vão então regressar ao posto de Palmela, onde estiveram já à hora de almoço desta sexta-feira. É lá que vão pernoitar e amanhã às 10 da manhã retomam as diligências no Tribunal de Setúbal, onde vão conhecer, de onde vão sair, aliás, as medidas de coação que vão desde o termo de identidade e residência até à prisão preventiva. É amanhã que vamos ficar a conhecer estas medidas de coação aplicadas ao casal que abandonou 2 crianças em Alcácer do Sal.